Meus queridos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Minha gratidão ao reverendo Evanderson, à congregação do nosso seminário, por tão honroso convite de estar mais uma vez com os irmãos participando de uma semana teológica. Muito bem, nesta noite o meu objetivo, como já foi dito pelo reverendo Evanderson, é apresentar de uma forma bem sintetizada, resumida, até porque a matéria é muito extensa, uma visão que o calvinismo possui acerca da arte. A metodologia que eu adotarei nessa palestra é de usar como material de referência a palestra ministrada pelo Dr. Abraham Kuyper no seminário de Princeton em 1898. Dr. Abraham Kuyper, ele ministrou 6 palestras no seminário de Princeton, e essas 6 palestras estão contidas aqui neste livro, editado pela nossa editora com o título de Calvinismo. E na época, o Dr. Abraham Kuyper, ele surpreendeu a todos, porque quando convidado para falar sobre o assunto, pensou naturalmente que Dr. Abraham Kuyper ia fazer uma exposição dos 5 pontos do calvinismo. Mas na sua palestra, ele apresentou na primeira delas uma visão geral do calvinismo, foi o que o reverendo Joares fez no dia de ontem, e aí ele começou a abordar o tema calvinismo dentro das várias esferas que compõem a nossa sociedade: a arte, a política, a ciência e a religião. E essa é a obra mais conhecida do Dr. Kuyper no ambiente acadêmico brasileiro. Eu não vou falar muito dele, até porque eu sei que a maior parte dos irmãos que aqui estão não tem o conhecimento, nem devem ter a obrigação de conhecê-lo. O Dr. Kuyper, ele é mais conhecido de fato dentro do ambiente acadêmico teológico. Mas rapidamente então eu quero só fazer algumas considerações sobre o autor dessas palestras. Dr. Kuyper, ele foi ministro da Igreja Reformada da Holanda, foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã, foi também primeiro-ministro do parlamento holandês e colunista de um dos mais importantes jornais do país. Então a gente pode olhar a biografia de Dr. Kuyper e ver alguém que de fato conseguiu aplicar o calvinismo em várias esferas da sociedade. Ele foi pastor, ele foi professor, reitor, político e colunista. Então ele conseguiu, de forma bem prática, levar o calvinismo a várias esferas da sociedade. Ele não foi um teólogo tão brilhante como os seus contemporâneos, como por exemplo Herman Bavinck ou Torrentini. Mas de fato o Kuyper, ele se destaca dentre eles pelo fato de ele ter se envolvido nessas várias esferas. A estrutura da minha palestra nessa noite. Então, dentro desse tema principal, calvinismo e arte, eu pretendo abordar 3 subtemas. Se vocês puderem, tomem notas, por gentileza. Na primeira parte de nossa palestra, nós estaremos falando por que o calvinismo não desenvolveu um estilo próprio de arte. Então, o calvinismo ele sofre um ataque, principalmente por parte dos romanistas, por não ter desenvolvido um estilo próprio de arte. Então, nós vamos mostrar então por que o calvinismo não se aventurou nesse campo. Na segunda parte da nossa palestra, pretendemos mostrar aos irmãos o que o calvinismo afirma sobre a natureza da arte, como o calvinismo vê a arte. E na terceira e última parte da nossa palestra, pretendemos então apresentar aos irmãos o que o calvinismo tem feito em favor do progresso, do crescimento, do desenvolvimento da arte. E pretendo então, com a graça de Deus, no fim, fazer algumas aplicações pastorais, para que essa palestra ela não se torne tão acadêmica, tão distante da realidade e da prática dos irmãos. Peço que o Senhor Deus então nos abençoe nessa empreitada. Então comecemos então, por que o calvinismo não desenvolveu um estilo próprio
de arte. É importante afirmarmos, meus amados irmãos, que de fato o calvinismo, diferente do romanismo, ele não desenvolveu um estilo de arte arquitetônico como o romanismo desenvolveu. O romanismo se engrandecia de ter desenvolvido ao longo da sua história vários períodos de desenvolvimento arquitetônico, principalmente no que consiste a construção de templos, de catedrais. E os romanistas então afirmavam que o calvinismo era um movimento estéril, porque não tinha, como o romanismo, produzido um movimento artístico que impactasse a sociedade, que impactasse a vida das pessoas, como as belas catedrais católicos romanas. Abraham Kuyper, ele afirma o seguinte: tudo estaria bem resolvido se o calvinismo tão somente tivesse desenvolvido um estilo arquitetônico próprio dele. Ou seja, nas palavras de Kuyper, o calvinismo jamais sofreria esse tipo de ataque se o calvinismo tivesse se aventurado, como o romanismo, na construção de templos luxuosos, templos imponentes e suntuosos. É importante nós entendermos que a construção de templos, de catedrais, esses monumentos fantásticos, faziam parte também de um desenvolvimento da teologia romanista. Os católicos romanos, principalmente Tomás de Aquino, que foi um dos grandes defensores desse pressuposto teológico, afirmavam o seguinte, que um Deus grande, um Deus altíssimo, um Deus glorioso, ele teria que habitar em templos gloriosos, em templos suntuosos, que refletissem a sua glória e a sua majestade. Outro pressuposto também teológico que movia os romanistas no empreendimento, na construção de grandes templos, era justamente a teologia do Antigo Testamento. Os tabernáculos e principalmente o templo de Salomão. Então, com base na literatura, na experiência do Antigo Testamento, os romanistas então acreditavam que para que houvesse maior expressão da sua fé, para que o catolicismo romano de fato pudesse se tornar uma religião relevante e impactasse a sociedade, havia necessidade da construção desses templos grandiosos. Então, a partir daí, o calvinismo então, ele passa a se defender como um movimento que de fato não desenvolveu uma arte dentro de si mesmo. E o primeiro argumento que o Dr. Kuyper apresenta como uma justificativa do fato do calvinismo não ter desenvolvido uma arte própria, é que o calvinismo considera que qualquer religião que se baseia apenas em formas externas, ela é inferior a todas as demais. Qualquer religião que se baseia em formas externas é inferior a todas as demais religiões. Nós sabemos que todos os rituais, vestes e aparatos religiosos são meras sombras da gloriosa obra que Cristo já realizou. Calvino, ele afirma o seguinte: pois não nos ensina o Novo Testamento que o mistério das sombras, prosperando naturalmente sobre a velha dispensação, sobre a dispensação da profecia cumprida, ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer? Portanto, o calvinismo afirma que qualquer religião que se prende a algo sensorial é velha, ultrapassada e inferior. Calvino ainda afirma o seguinte, no seu comentário na carta aos Hebreus: o sacerdócio visível de Arão dá lugar ao sumo sacerdócio invisível, segundo a ordem de Melquisedeque no céu. O puramente espiritual abre caminho através da neblina do simbólico. Então, o calvinismo sempre defendeu que todos os rituais, as vestes, os aparatos que nós encontramos no Antigo Testamento são apenas sombras da obra gloriosa que Cristo um dia realizou. E se apegar a isso
é ficar preso ao passado, à velharia, aquilo que é antiquado e inferior. Curioso que um filósofo, Hegel, e por isso eu fiz uso dessa citação, também defende esse mesmo pressuposto. Hegel afirma o seguinte, prestem atenção nessa citação que ela é muito interessante. As belas artes não são a mais alta emancipação do espírito. Os romanistas afirmavam isso, que quanto mais gloriosa a arte, mais emancipado seria o espírito. Pois essa somente é encontrada, a emancipação do espírito, somente é encontrada no reino do invisível e do espiritual. Então, a verdadeira espiritualidade, ela é desprendida, ela é emancipada, ela não precisa de fatores sensoriais para ser desenvolvida. O segundo argumento que Kuyper apresenta na sua célebre palestra para defender por que o calvinismo não criou um sistema próprio de arte é o seguinte. Segundo Kuyper, o calvinismo defende que a arte e a religião devem possuir esferas próprias. A arte e a religião devem possuir esferas próprias. Dr. Kuyper, ele ilustra esse argumento usando a figura de duas crianças recém-nascidas, um menino e uma menina. Quando você coloca essas crianças recém-nascidas juntas num berço, em primeiro momento você não consegue distinguir quem é o menino e quem é a menina, tendo em vista que eles estão vestidos aparentemente iguais. Só quando crescem é que de fato você vai ver a diferença entre o homem e a mulher. No calvinismo, encontramos a mais clara evidência de que a arte e a religião são esferas distintas da existência humana. Para o reformador holandês, Kuyper, a maior contribuição que o calvinismo trouxe no campo das artes foi justamente esse processo de separação entre arte e religião. Eu cito aqui então o Dr. Kuyper. Ele diz: ao contrário, o esforço do calvinismo mais nobre deve ser libertar a religião e a adoração divina mais e mais de sua forma sensorial e encorajar sua vigorosa espiritualidade. Então, diferente do romanismo, o calvinismo sempre caminhou em distinguir essas duas esferas. Arte e religião são distintas entre si. Por que eu faço essa afirmação? É importante nós entendermos que até o Renascimento, arte e religião caminhavam juntas. E a verdade é que não havia arte fora da religião. Toda a arte se expressava no meio da religião. Era a igreja que produzia a arte. E toda a arte que era produzida fora da igreja era vista pelos romanistas como anátema, maldita. Não era digna de aceitação. É com o calvinismo que abre-se a visão de ver-se a arte fora da estrutura da igreja. Terceiro pressuposto interessante que o Dr. Kuyper também fala, ao defender que o calvinismo não criou um próprio sistema de arte, é o seguinte. Segundo Kuyper, o calvinismo defende que a arte em sua beleza flui de um impulso do Criador. O calvinismo defende que a arte em sua beleza flui de um impulso do Criador. Os críticos do calvinismo afirmam que esse movimento propõe uma arte secularizada, desprovida de qualquer senso de religião ou espiritualidade. Esse é um argumento romanista. Já que o calvinismo propõe que arte e religião são esferas distintas, então os romanistas atacam o calvinismo afirmando que o calvinismo propõe uma arte secularizada, desprovida de qualquer valor e importância. Esse argumento, como vimos e veremos ainda à frente, é rebatido pelos calvinistas, pois eles afirmam que arte e religião são provenientes do mesmo ventre. E qual é o ventre
que provém a arte e a religião, segundo o Dr. Kuyper? O próprio Deus, o próprio Criador. Porém, mesmo arte e religião vindo do próprio ventre, estou usando a expressão aqui do Dr. Kuyper, elas possuem as suas próprias particularidades, assim como as crianças recém-nascidas que eu citei anteriormente. Então, o Dr. Kuyper, ele, no seu livro, ele faz a seguinte citação: por isso, nenhum estilo característico de arte todo abrangente pode surgir, exceto como consequência do impulso peculiar do infinito. Entenda o infinito como uma referência ao Deus Altíssimo, que opera em nosso interior. E visto que este é o próprio privilégio da religião, acima do intelecto, da moralidade e da arte, que somente ela produz a comunhão com o infinito em nossa autoconsciência, a chamada para um estilo de arte secular, todo abrangente, independente de qualquer princípio religioso, é simplesmente absurdo. O quarto argumento apresentado para o Dr. Kuyper para defender que o calvinismo não criou um sistema próprio de arte é este: o calvinismo defende que a arte é uma grande fonte inspiradora da vida. Como a arte ela vem do impulso do próprio Criador, a arte também se torna uma grande fonte inspiradora para a vida do ser humano. Justamente por ter a arte, a sua fonte primária centrada em Deus, encontramos na arte a sua importância para o desenvolvimento da história humana. Mais uma vez, me remeto a Kuyper em sua palestra. Entender que a arte não é a franja que está atada à roupa, nem o entretenimento que é adicionado à vida, mas um poder mais sério em nossa presente existência, e por isso as suas variações principais devem manter em suas expressões artísticas uma íntima relação com as variações principais de toda a nossa vida. E visto que estas variações principais de toda a nossa existência humana, sem exceções, são dominadas por nossa relação com Deus. Então, tudo que provém da arte provém de Deus e tem como objetivo, como propósito, trazer sentido, significado e inspiração à existência humana. E por último, nessa primeira parte aqui, o quinto e último argumento apresentado por Dr. Kuyper, por que o calvinismo não desenvolveu um estilo de arte próprio, é este. O calvinismo não desenvolveu nenhum estilo próprio de arte porque iria contra os seus próprios princípios. Creio que todos os demais argumentos poderiam ser resumidos simplesmente nesse. O calvinismo não criou um sistema próprio de arte porque iria contra a sua própria essência. O calvinismo sempre defendeu uma religião livre de elementos sensoriais que podem ser tocados, palpados. Por quê? Porque o calvinismo sempre temeu que esses elementos sensoriais pudessem desviar o foco da verdadeira adoração. Por isso, muitas capelas calvinistas, igrejas calvinistas, eram atacadas pelos romanistas por causa da sua simplicidade. Por causa da sua simplicidade. Os romanistas falavam, mas essa capela é muito pobre, ela é muito simples, ela não tem beleza nenhuma. Então os calvinistas eles tinham esse zelo que nada pudesse desviar no culto o foco da adoração que deveria ser dada a Deus. Kuyper afirma: somente sobre os auspícios de seu princípio religioso, o calvinismo poderia ter criado um estilo de arte geral, e exatamente porque tinha alcançado um estágio muito mais alto de desenvolvimento religioso. Seu próprio princípio proibia a expressão simbólica de sua religião em formas visíveis e sensoriais. Segunda parte da nossa palestra, nós pretendemos apresentar aos irmãos, de uma forma bem sintética, como a gente tem feito, pontual, o que o calvinismo afirma acerca da natureza da arte. Qual é a visão que o calvinismo tem acerca da arte? Primeiro,
É importante afirmarmos que o calvinismo se opõe ao uso ilegítimo da arte. O calvinismo se opõe ao uso ilegítimo da arte. O calvinismo ele afirma, em primeiro lugar, que todas as coisas, inclusive a arte, têm como propósito promover a glória de Deus. A arte tem como propósito promover a glória de Deus. Qualquer expressão artística que conduz o homem à imoralidade, ou reduz a dignidade do homem, ou reduz a dignidade da mulher, deve esse tipo de arte ser totalmente desprezada. Em segundo lugar, o calvinismo sempre estimulou o desenvolvimento da arte. Ao contrário do ataque que o calvinismo sofreu no decorrer do curso, por não ter criado um estilo próprio de arte, o calvinismo, por sua vez, sempre contribuiu e apoiou o desenvolvimento, o crescimento das artes. Segue abaixo uma citação do Dr. Kuyper. Quando a Escritura menciona a primeira aparição da arte nas tendas de Jubal, que inventou a harpa e o órgão, Calvino recorda-nos enfaticamente que esta passagem trata dos excelentes dons do Espírito Santo. Ele declara, quanto ao instinto artístico, Deus tinha enriquecido Jubal e a sua posteridade com raros dons naturais e abertamente declara que esses poderes inventivos da arte são o mais evidente testemunho do favor divino. Ele declara mais enfaticamente em seu comentário sobre o Êxodo que todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. Então, interessante esse comentário que Calvino fala, e ele nos mostra a presença da arte como um dom de Deus, numa descendência, como nós sabemos, dos cainitas, daqueles que não foram eleitos e escolhidos por Deus. Eu vou desenvolver um pouco mais esse argumento à frente. Calvino ainda afirma: a arte revela para nós uma realidade mais alta do que é oferecida por este mundo pecaminoso. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, como o calvinismo vê a arte, como o calvinismo entende a arte? O calvinismo entende que a arte procede do Espírito Santo. O calvinismo entende e defende esse pressuposto que a arte procede do Espírito Santo. As artes procedem do Espírito e são uma dádiva que Deus concede aos homens. Calvino afirma: as artes foram dadas para o nosso conforto neste estado deprimido de vida. Interessante essa perspectiva, né? No mundo decaído e manchado pelo pecado, a arte serve como lenitivo para a nossa alma, como consolo e conforto aos nossos olhos, como alento ao nosso coração. Há um exemplo prático muito interessante. Calvino teve um sério embate na Academia de Genebra com um colega de docência chamado Coppi. Acho que é Coppi. Meu francês não é lá grande coisa. E nesse embate, o professor Coppi, ele queria, com base no segundo mandamento, fazer com que em Genebra não houvesse uma escultura sequer. Que fossem eliminadas todas as esculturas, com base no segundo mandamento. O que Calvino fez? Se opôs a esse homem e o destituiu do seu emprego como professor em Genebra, pois ele entendia que o colega tinha enlouquecido, perdido a razão. Então, essa atitude prática de Calvino mostra também o seu apego e o respeito e a consideração que ele tinha pela arte, como sendo algo proveniente da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, dentro da visão do próprio Calvino. Faz também menção da visão de Calvino sobre a música, já que a gente tem falado sobre a arte, interessante também caminharmos por esse terreno.
Na palestra de Dr. Kuyper, ele cita a visão que Calvino tinha sobre a música. Segundo o Dr. Kuyper, Calvino exalta a música como um poder maravilhoso para comover corações e para dignificar tendências e princípios morais. Entre os excelentes favores de Deus para nossa recreação e prazer, a música, ocupa em sua mente o posto mais alto. Em quarto lugar, o calvinismo também afirma que o pecado manchou a arte. O pecado, ele manchou a arte. Calvino afirma: as artes exibem dons que Deus colocou à nossa disposição. Porém, como consequência do pecado, a verdadeira beleza fugiu de nós. O pecado adâmico, o pecado original, manchou a capacidade do homem em promover a arte de tal forma que o nome de Deus venha a ser glorificado. E por consequência disso, a arte também, ela perde o seu sentido, o seu significado e em parte, a sua beleza. Se não fosse o pecado, toda a arte seria perfeita e esplendorosa. Esse é o pressuposto que nós também entendemos. Em quinto lugar, falando ainda sobre como o calvinismo vê a arte, o calvinismo enxerga a arte como uma porta que se abre para o futuro, nos remete a uma perspectiva escatológica. O calvinismo vê a arte como uma porta que nos remete a uma perspectiva escatológica. Calvino, citando ainda o mesmo, diz o seguinte: porém, se vocês confessam que o mundo outrora foi belo, mas que pela maldição tornou-se desfeito, e por uma catástrofe final deve passar para o seu pleno estado de glória, superando até mesmo a beleza do paraíso, então a arte tem a tarefa mística de lembrar-nos em suas produções da beleza que foi perdida e de antecipar seu perfeito brilho vindouro. Interessante, né, destacarmos isso. Um duplo aspecto aqui. Primeiro, a arte faz-nos pensar que ela poderia ser muito maior, muito melhor, muito mais bela, se não fosse o pecado original. E nos remete para um futuro aonde a arte e a beleza há de ser gloriosa em todas as suas esferas. Quando a criação há de ser redimida, quando a criação há de ser restaurada pelo nosso Deus. Outro ponto importante também que eu destaco é que o calvinismo sempre afirmou que a arte não pode vir de Satanás. Que a arte não pode vir de Satanás. Os romanistas, por sua vez, afirmavam que toda a manifestação de arte fora da esfera religiosa era proveniente de Satanás. E o calvinismo rompe com esse pressuposto. Kuyper, na sua palestra, afirma: se para o calvinismo a soberania de Deus é e continua sendo seu imutável ponto de partida, então a arte não pode originar-se do diabo, pois Satanás é destituído de todo o poder criativo. O poder criativo emana de Deus. Só Deus, na visão de Kuyper, é bem interessante isso, algo novo que eu aprendi. Kuyper considera que só Deus pode ser considerado como criador. Ele parte do pressuposto que só Deus criou as coisas com base no conceito ex nihilo, a partir do nada. Tudo que nós venhamos a desenvolver, nós já desenvolvemos a partir de uma matéria pré-existente, de uma matéria criada. Em sétimo lugar, o calvinismo vê a arte como dons artísticos que são conferidos por Deus, dados por Deus ao homem. Dr. Kuyper, em sua palestra, afirma: e além disso,
Se Deus é e continua sendo soberano, então Ele também confere estes dons artísticos a quem Ele quer. Primeiramente, então, a posteridade de Caim e não a de Abel. Não como se a arte fosse cainita, mas a fim de que aquele que pecou contra os mais altos dons devesse ao menos, como Calvino tão belamente disse, nos menores dons da arte, receber algum testemunho do favor divino. Então Kuyper também enxergava a arte como um dom divino que Deus concedia, não somente aos seus filhos, mas até mesmo aos descendentes de Caim. Ainda citando o Dr. Kuyper, sobre esse assunto ele diz: e tudo isto porque a beleza não é o produto de nossa própria fantasia, nem de nossa percepção subjetiva, mas tem uma existência objetiva, sendo ela mesma a expressão de uma perfeição divina. Muito bem, nessa terceira e última parte, caminho agora para o fim da nossa palestra. Quero apresentar então a vocês como o calvinismo tem contribuído para a arte. Então, nós vimos na primeira parte da nossa palestra que, de fato, ficou melhor? Assim? Para o outro lado? Assim? Me ajuda aí. Você está acostumado com o seu microfone? Pastor Robson está me ajudando aqui. Ficou bom? Obrigado. Me ajude aí, então. Então, nós vimos na primeira parte da nossa palestra que o calvinismo ele não desenvolveu um sistema próprio de arte, porque iria contra a sua própria essência. Mostramos os argumentos disso. Nessa segunda parte que terminamos agora, vimos então como o calvinismo vê a arte, como o calvinismo enxerga a natureza da arte. Agora, de uma parte mais prática, nós queremos, nessa última parte então aqui, mostrar a vocês como o calvinismo tem contribuído para o progresso e para o desenvolvimento da arte. A primeira grande contribuição do calvinismo para o desenvolvimento da arte, meus irmãos, é que o calvinismo reconheceu a maioridade da arte. Me permita explicar isso. Até o Renascimento, a arte sempre esteve sob a tutela da igreja. Vou usar uma figura bem simples aqui. É como a igreja tolisse a arte ou proibisse a arte de se manifestar fora dos seus círculos. A arte ela não poderia sair dos círculos eclesiásticos, de dentro da igreja. Então, a igreja estava sempre mantendo a tutela da arte. O calvinismo vem e rompe com esse pressuposto, afirmando então que agora a arte alcançou a sua maioridade e ela não precisa mais caminhar debaixo da tutela da igreja. É importante também afirmarmos que não foi o Renascimento que conseguiu essa declaração de maioridade, posso assim dizer, da arte, ou essa emancipação da arte. O próprio Renascimento, ele dependia da igreja para o seu sustento. Era a igreja que mantinha os artistas do Renascimento. Era a igreja que sustentava estes e também as suas obras. Então, o Renascimento, ele toma para si esse título, de dizer, não, fomos nós que emancipamos a arte da igreja. Mas se fizermos um estudo preciso do desenvolvimento histórico do Renascimento e a arte, em conjunção com a igreja, veremos que, de fato, foi só o calvinismo, pela sua simplicidade, pela sua visão, como vimos outrora, que emancipou a arte da igreja. Segundo ponto que eu destaco, que eu julgo ser extremamente importante, foi o calvinismo que desenvolveu o conceito que a gente tão popularmente usa em nossa igreja de graça comum. O conceito de graça comum. Então, mais uma vez, cito o Dr. Kuyper. O calvinismo, ao contrário, nos tem ensinado que todas as artes liberais são dons que Deus confere indiscriminadamente a crentes e a incrédulos. Essa é a ideia de graça comum. Além disso,
como a história mostra, que estes dons têm se desenvolvido numa medida até mesmo mais larga, fora do círculo santo. Então você vê a presença da graça comum na vida daqueles que não foram alvos da graça especial ou da graça salvadora. Calvino agora. Estas radiações da luz divina, ele chama a graça comum, ele usa esse termo, radiações da luz divina, brilham mais fulgurosamente entre povos incrédulos do que entre os santos de Deus. Uma declaração que naquele tempo era de fato surpreendente, né? Dr. Kuyper, talvez ele faça uma exegese que o reverendo Wagner não concorde aqui, mas ele faz uma citação muito interessante do primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 40, quando Salomão convida Hirão, rei de Tiro, para que o auxilie na construção do templo. Então o Dr. Kuyper, fazendo uma exegese, reverendo Wagner, dessa passagem aqui, ele diz o seguinte: a construção do templo requereu a vinda de Hirão, de um país pagão para Jerusalém. E Salomão, em quem afinal foi encontrada, melhor dizendo, a sabedoria de Deus, não somente sabia que Israel ficava para trás em matéria de arquitetura e necessitava de ajuda de fora, mas, através de sua ação, ele publicamente mostrou que, como rei dos judeus, de modo algum estava envergonhado pela vinda de Hirão, o qual compreende como uma ordenança natural de Deus. Então, ele advoga esse conceito de graça comum à luz dessa passagem. E ainda mais uma citação do Dr. Kuyper sobre esta questão da graça comum que temos desenvolvido aqui nesse ponto. Pelo contrário, o mundo agora, tanto quanto no princípio, e eu gosto dessa expressão, é um teatro para as poderosas obras de Deus. E a humanidade ainda é uma criação de sua mão, que a parte da salvação, sob esta presente dispensação, completa aqui, sobre a terra, um poderoso processo. E em seu desenvolvimento histórico, deve glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. E uma contribuição concreta, uma contribuição bem prática do calvinismo para a arte. Dr. Kuyper, na sua palestra, ele afirma o seguinte: de fato, os méritos do calvinismo, no que diz respeito à arte, devem ser encontrados noutro lugar, não nas artes objetivas, mas exclusivamente nas artes subjetivas, que não dependendo do patrocínio da riqueza, e aqui Dr. Kuyper fez um ataque aos renascentistas, nem carecendo de pedreira de mármore, tem sua origem espontânea na mente humana. Nessa palestra, Dr. Kuyper, ele cita dois artistas, eu vou denominar assim, calvinistas. O primeiro, talvez bem conhecido de vocês, ou de alguns de vocês, Rembrandt. É assim, né, Bruno, que pronuncia, né? Rembrandt, né? Rembrandt nasceu em 15 de julho de 1606 e veio a falecer em 4 de outubro de 1669. E Rembrandt foi um dos maiores pintores do mundo. Eu quero apresentar a vocês algumas artes de Rembrandt. Ok? Pode passar a próxima. Notem a riqueza dos detalhes. Só um ponto aqui rápido para considerar sobre essa ordem de Rembrandt. Veja que não há nada de eclesiástico nessas artes. Que não estão sendo pintados anjos, catedrais, cruzes. Mas Rembrandt, ele se propõe a pintar a humanidade dentro da sua essência. Isso na esfera do romanismo era anátema. E aí nós podemos ver o senso da graça comum presente nessas artes. A beleza das mesmas. Pode caminhar. E também no campo da música, nós temos uma grande contribuição de Calvino. De Calvino não, dos calvinistas. Dos calvinistas, né? Louis
Bourgeois, né, nascido em 1510, ele serviu junto com Calvino em Genebra de 1541 a 1547, e Bourgeois foi responsável, grande parte do Saltério de Genebra, ele foi responsável pela sua composição. Mas o grande mérito de Bourgeois não era simplesmente a composição de salmos para serem cantados, mas a forma como ele simplificou a música e como ele fez com que a música se tornasse acessível às pessoas. O calvinismo contribuiu para que a música se tornasse cantada em casa, que a música fosse mais facilmente memorizada. Eu falo isso e eu preciso considerar que os irmãos tenham em mente que até então o canto predominante na igreja era o canto gregoriano. Não era um canto fácil. E não era um canto muito popular. Mais restrito realmente à esfera da igreja. E Bourgeois e outros calvinistas, que cuidavam dessa parte musical, na qual Calvino tinha um grande apreço e um interesse, foram responsáveis então por simplificar a música e trazê-la para o cotidiano das pessoas. E aí eu cito então Dr. Kuyper fazendo um comentário sobre Bourgeois. Que ele teve a coragem de adotar o ritmo e de trocar os 8 modos gregorianos pelos 2 de clave maior e menor da música popular, de santificar esta arte em hinos consagrados, e assim colocar a marca de honra sobre este arranjo musical de tons, no qual toda a música moderna tem sua origem. Do mesmo modo, Bourgeois adotou a harmonia ou o canto das várias partes. Foi ele quem uniu a melodia ao verso, o que é chamado de expressão. O solfejo, isto é, o canto por notas, a redução do número de cordas, a distinção mais clara de várias escalas e etc., através dos quais o conhecimento da música foi muito simplificado. Tudo é devido à perseverança deste compositor calvinista, segundo a palavra de Kuyper. Portanto, meus amados irmãos, eu quero terminar aqui a minha palestra, como eu disse, fazendo algumas considerações que eu creio serem mais apropriadas para o dia a dia da igreja, para a nossa caminhada e para a nossa jornada espiritual. O que essa palestra pode contribuir com a minha vida espiritual? O que essa palestra tem a acrescentar com o meu crescimento espiritual? Então, pretendo fazer aqui algumas considerações. A primeira delas, eu creio que é a seguinte: qualquer religião, qualquer manifestação de fé, qualquer espiritualidade que esteja apegada a elementos sensoriais é inferior, ultrapassada e fraca. E eu gostaria que você nessa noite fizesse uma avaliação da sua espiritualidade. Você precisa de algo para apalpar, de algo para tocar, de algo para ver, para crer. Se a sua espiritualidade se baseia nisso, se a sua espiritualidade se prende a isso, você não é um bom calvinista. Porque um bom calvinista é aquele que desenvolve a sua espiritualidade com base no que não vê. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. A segunda consideração que eu gostaria que você fizesse nessa noite é: contemple a presença do Onipotente, do Eterno, do Deus glorioso em todas as coisas. Lembre-se do que você aprendeu nessa noite sobre o conceito de graça comum. Qualquer manifestação de bondade, qualquer atitude bela, qualquer manifestação de esplendor, de grandeza, provém da graça de Deus. Lembremos, meus amados irmãos, que o mundo só não é pior
por causa da graça de Deus. Eu sei que muitas vezes nós assistimos os telejornais e nos deparamos com um quadro de violência, de maldade. E eu sei que, sinceramente, muitas vezes nós, em oração, nos perguntamos: Senhor, aonde vai parar este mundo? Por onde caminha a nossa sociedade? Qual será o fim do homem? Lembremos que o mundo não é mais violento, que o mundo não é mais injusto, e que ainda há manifestações do belo, do gracioso, por causa da graça comum, desses dons extraordinários que o Espírito Santo de Deus concede a crentes e a incrédulos. E terceira e última aplicação. São três aplicações bem práticas. Seja grato a Deus por você ter sido alcançado pela graça comum, mas em especial pela graça salvadora. Nós cantamos no início, falando sobre a majestade e a glória de Deus, que são evidenciadas na obra da criação, até mesmo naquilo que o homem faz. Mas lembremos que toda essa beleza, que até a manifestação do ser de Deus, que é evidenciada por meio da criação e por meio daquilo que o homem faz, que é belo e que glorifica a Deus, essas obras são incapazes de salvar o homem. O que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Eu falo isso porque há uma triste tendência na igreja em valorizarmos mais as coisas que são passageiras, temporais, do que as coisas que são eternas. Valorizamos, se você ainda não entendeu de uma forma mais clara, mais a graça comum do que a graça especial. Damos mais valor ao sucesso profissional, damos mais valor ao reconhecimento social, damos mais valor à aquisição de bens materiais que fazem parte do embojo da graça comum do que a graça especial. Valorizamos mais aquilo que é passageiro do que aquilo que é eterno. Os caiperianos, que são os discípulos de Kuyper, talvez tenham pecado nesse aspecto, de valorizarem muito a graça comum em detrimento da graça especial. Eu creio que hoje a gente pode fazer uma leitura no nosso tempo, e é claro, os caiperianos, como a gente costuma dizer, os discípulos de Kuyper, eles estavam à luz de um contexto e, portanto, eles usavam essas suas armas, esses seus argumentos, para se defender de alguns ataques que eles sofriam. Mas hoje, nós temos um entendimento que a graça comum ela é extremamente importante, como vimos, e como foi um dos pontos principais de nossa palestra. Mas jamais ela se sobrepõe à graça especial. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o Senhor confirme em nossos corações a sua fé a cada dia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado porque vocês anotaram, vi a atenção de vocês. Eu espero que tenha contribuído para a formação, para a edificação e para o crescimento espiritual de vocês. Deus abençoe.